Olá, eu sou a Cristina e este é o Relivrando. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre este escritor paquistanês, o Mohsin Hamid. Bem-vindos! Hoje, então, eu gostaria de conversar com vocês sobre o Mohsin Hamid e esses dois livros que eu li dele, o Exit West e o Fundamentalista Relutante. Este livro aqui eu comprei primeiro, só tem em inglês, ainda não foi traduzido para o português. E eu já na metade do livro gostei demais do livro e já saí encomendando esse daqui. Encomendei na Amazon e foi o tempo de eu acabar de ler esse daqui para esse aqui chegar, eu ler e acabar rapidamente. Para vocês terem uma ideia, acho que eu li em 3 ou 4 dias os dois livros. Eu realmente gostei, são livros muito bons. É o seguinte, esse autor, ele nasceu no Paquistão. Dos 3 aos 9 anos ele morou nos Estados Unidos, depois ele voltou para o Paquistão. Lá ele estudou em escola americana. Aos 18 anos ele voltou para os Estados Unidos, foi estudar em Princeton, depois em Harvard. Hoje ele mora no Paquistão, em Lahore, que é a capital, só que ele tem um trânsito muito grande entre o Paquistão, Londres, que é onde ele morou por um tempo e onde ele conseguiu a segunda cidadania dele, os Estados Unidos e alguns países do Mediterrâneo, acho que Grécia, Itália, alguma coisa assim. E por que eu estou falando isso? Né? Porque eu acho, né, que esse trânsito que ele tem entre esses países do Ocidente e o Paquistão se reflete na escrita dele. Ele faz com que ele tenha essa habilidade de compreender o que significa morar no Paquistão, sendo um paquistanês com formação ocidental, e o que significa ser um paquistanês morando nos Estados Unidos, morando em Londres, quer dizer, nunca sendo um nativo, ainda que tenha toda a formação ocidental. Então, isso se reflete na escrita dele, que é brilhante. Eu adorei a escrita desse autor, eu não conhecia, e eu comecei então lendo esse aqui, que é o Exit West. E nesse livro ele vai contar uma história de amor, basicamente é isso. É uma história de amor entre dois jovens, a Nadia e o Said. E ele vai usar essa história de amor como um pano de fundo para fazer uma reflexão sobre o que significa ser um refugiado. Ele fala uma frase aqui que eu achei muito bonita, que eu anotei, que é a seguinte: fala, quando migramos, matamos das nossas vidas aqueles que deixamos para trás. Gente, isso é muito forte, muito forte. Ele coloca esses dois personagens dentro de um mundo fictício. Ele não coloca mundo, ele não coloca nome nesse mundo, não coloca data nesse mundo, mas a gente percebe que é atual, que é contemporâneo. Então poderia ser uma história que se passa em qualquer lugar, em qualquer país que esteja sofrendo um conflito. E ele descreve uma situação de liberdade vigiada. Pessoas que estão ali não têm uma liberdade total, não têm para onde ir, a não ser aquele campo de refugiados, e não podem voltar para o seu país. Não podem, inclusive, ter contato com as pessoas da sua família, as pessoas que eles amam. A história podia ser pesada, só que o autor lança a mão assim, de elementos fantásticos. E eu não vou contar, porque essa é a graça da história, né? Então, o livro se torna uma fábula. É uma história verdadeira, real, concreta, pesada, dura, mas que com os elementos que ele coloca ali se torna uma fábula. Então, você fica tão interessado e tão envolvido com a escrita dele que você não quer parar. Já nesse livro, em O Relutante Fundamentalista,
ele coloca o personagem no tempo e no espaço. Então, esse personagem está no Paquistão, tá? Esse personagem viveu nos Estados Unidos, assim como ele, né? Estudou nos Estados Unidos, fez faculdade nos Estados Unidos, em Princeton, trabalhou nos Estados Unidos. Ele foi brilhante nas duas coisas que ele fez, tanto no estudo quanto no trabalho. Ele passou pelo 11 de setembro, pelo ataque das torres. Então esse personagem está situado no seu tempo, né? Está situado no espaço. E a história começa em Lahore, no Paquistão, com o Sanjay, né, que é o protagonista, que conta a história em primeira pessoa. Ele está em Lahore, num café, e ele encontra um americano, que ele sabe que é um americano pelo aspecto físico e pelas roupas que ele está usando, e ele aborda esse americano chamando de estranho, não porque ele é esquisito, mas porque é uma pessoa que ele não conhece, né? Ele chama esse americano o tempo todo de estranho, e ele o aborda dizendo que ele sabe, ou ele acha que esse americano está numa missão especial. E aí ele começa a contar, ele senta e começa a contar para essa pessoa que ele não conhece, que é um estranho, toda a vida dele, desde o momento em que ele estava na faculdade, em que ele conheceu a paixão dele lá nos Estados Unidos, que foi a Érica, todo o estudo dele, quando ele conseguiu o primeiro trabalho, ele conta tudo, ele conta a vida todinha dele para esse estranho. Só que assim, ele faz as perguntas para esse estranho e ele mesmo responde. Sabe quando você conhece uma pessoa e essa pessoa começa a puxar assunto com você e começa a fazer perguntas, só que antes que você responda, ela mesma responde com a opinião dela e contando a vida dela? Quer dizer, ela não está nem um pouquinho interessada naquilo que você tem para dizer. Ela quer fazer pergunta, responder e contar sobre a vida dela. Então é isso que o personagem faz, né? Ele faz perguntas e respostas que ele mesmo dá e vai contando a vida dele num ritmo assim, intimista até, intimista demais. E você vai descobrir o porquê disso só lá no final do livro, que tem a ver com o começo. Que aí eu não posso contar mesmo, porque, de novo, vai perder totalmente a graça, né? E eu acho que esse suspense que ele coloca durante o livro, durante os dois livros, é muito legal, é muito interessante, é muito diferente dentro da escrita dele. E o personagem vai colocando, ao longo da história, essa dualidade. Quer dizer, ser um paquistanês bem-sucedido, brilhantemente bem-sucedido nos Estados Unidos, mas ainda assim ser um outsider, e um paquistanês que volta para o Paquistão e encontra uma realidade sem perspectiva, né? Então, quando ele faz esse confronto de realidades, é chocante a opinião dele. Às vezes eu não concordo muito, né? Mas tá ali, tá no livro, e é a opinião dele e é a vivência dele. Por isso que lá no começo do vídeo eu descrevi um pouquinho quem ele era, para vocês poderem entender como é que ele coloca isso nas histórias dele. Então ele não está falando de alguma coisa que ele acha, que ele leu, ele está falando da própria experiência dele. Eu adorei os dois livros, eu recomendo bastante, e a gente também podia fazer uma pressãozinha, né, para ter uma tradução desse livro, que vale a pena. Agora, esse aqui, encontrei na estante virtual muitos volumes a um preço muito bom, então vale a pena comprar, ou se tiver na biblioteca, pedir emprestado. Muito bom esse livro. Então, é isso, tá? O Mohsin Hamid, tá vendo? Sempre falo o nome dele cada vez de um jeito. É um escritor paquistanês, não me parece ser muito conhecido no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um joinha aqui embaixo. Se vocês não são inscritos, aproveitem para se inscrever. Não se esqueçam de clicar no sininho para poder receber as notificações de novos vídeos do canal. E deixem seus comentários, tá bom? Então, boa semana para vocês.